Vamos começar, porque é o seguinte, meu. O Lula, nós vamos falar aqui do escândalo do Banco Master. E o Lula deu uma entrevista pro ICL. Aquele instituto do Eduardo Moreira com o Felipe Neto, né, que gerou repercussão, inclusive. Nós vamos falar disso, tá? Mas nós vamos começar dele falando com o Master, tá? E depois nós vamos falar sobre escala 6x1. Vamos lá? Põe na tela da Playson. Obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E num ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu uma biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar ou qualquer coisa. Pausa aqui. Você viu que isso aqui é uma passada de pano, tá? Isso aqui é uma passada de pano porque é o seguinte, é um absurdo que um caso da esposa dele, né, seja sequer julgado na corte onde ele trabalha. Porque são 11 ministros. E quando você pega turma, né, são 5 ministros, é óbvio, cara. É óbvio que você tem influência sobre aqueles ministros. Né? E o Lula, ele deu até uma engasgada, ele pareceu o João Plenário ali. É isso aí. Sabe? Falou nada com nada ali. Entendeu? O lance é o seguinte, cara. O Lula deu essa... Ainda chamou o companheiro Alexandre de Moraes, né? O que joga o Moraes ainda mais na fogueira, né? Lembrando que o Moraes não é petista. O Moraes vem do PSDB, assista meu mini-doc no meu canal sobre a vida de Alexandre de Moraes pra você entender do que a gente tá falando, tá? Só uma coisa, novo mesmo no Valete, olha só, a Jaqueline já levou a nova revista Valete e a revista Valete Cogumelo em homenagem a mais uma matéria atacando o Renan, né? Descobrindo mais um escândalo hétero do MBL, mais um escândalo heterossexual do MBL, né? Vamos lá? E aí o Lula vai lá e fala, não, eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, eu vou me sentir impedido de julgar. Isso é um dado da realidade, tá? Mais de 80% dos casos julgados no STF são de escritórios ligados a familiares de ministros do Supremo. E você sabe muito bem porque isso acontece, tá? Isso acontece porque aqui no Brasil, infelizmente, os escritórios de advocacia mais caros são aqueles não que necessariamente têm a melhor competência para te defender juridicamente. São aqueles escritórios que têm mais acesso. Acesso a quem? Acesso aos desembargadores, acesso aos juízes da Suprema Corte. E é isso que aqui no Brasil tem que findar. Como que você finda isso? Eu já falei 300 mil vezes. Você tira o STF da instância recursal. O STF não pode mais julgar caso concreto. Essa é a coisa mais importante a ser feita. Coisa 2, mandatos de ministros. Aliás, ministros têm que ter mandato e não cargo vitalício. 8, 10, 12 anos, sem a possibilidade de exercer outro cargo público depois. E terceiro ponto, tire os holofotes dos ministros do Supremo. Ministro Supremo não pode dar voto televisionado. Ministro Supremo não pode dar opinião individual sobre voto. Ministro Supremo não pode dar entrevista, não pode dar palestra. Ministro Supremo tem que dar o voto em sessão fechada e um porta-voz da corte vai lá e emite o que a corte entendeu como constitucional ou não daquela lei, daquele caso abstrato. É isso, vocês estão precisando trocar o cabo? Então, 1, 2, 3 e ó. Olha que rápido, mano. Olha, encaixou no buraquinho, olha lá, ele conseguiu. E foi, agora Luísio, ele tá de 4, pessoal, ele não tá achando. Olha lá, tirou do computador, e foi, e colocou, e errou, e voltou. Aê! Uma salva de palmas pra essa equipe. Vai ter que Eles deram um beijinho agora de comemoração, né? Vamos que vamos. A Heloísa tá rindo porque é verdade. Eles se deram um beijinho, pessoal. Você acredita que eles deram um beijinho? É foda, né, cara? Eu vi, cara. Se deram um beijinho, obrigado, Bruno. Eles se deram um beijinho. É foda. Não vou falar isso não. Vamos lá?
Põe na tela. Isso aí é o seguinte, nessa mesma entrevista, tá? Dá um zoomzinho. Pro vovô. O Hugo Mota, né, que é presidente da Câmara, eles falaram de 6x1, reage a Lula após entrevista ao ICL e desmanter o cronograma da PEC 6x1. O presidente da Câmara afirma que a tramitação seguirá normalmente, mesmo após o anúncio de envio do projeto pelo governo. Né? Desce um pouquinho. Gente, vamos lembrar. PEC é proposta de emenda à Constituição. Ela não depende de sanção ou veto do presidente. Ela precisa de 3/5 da Câmara dos Deputados em sessão de em duas sessões de dois turnos. Depois ela vai para o Senado e mais uma vez ela precisa de 3/5 dos senadores em duas sessões, em sessão de 2 turnos. Não vai para a sanção ou veto do presidente. O presidente Lula mandou um projeto de lei da escala 6x1 que é diferente, né? Que é outro projeto. Né? Então vamos lá. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou ao ICL que prometeu ao assessor que mantém o cronograma da PEC, que trata do fim da escala 6x1, mesmo após o Lula anunciar que pretende enviar o projeto ao próprio Congresso sobre o tema. A reação de Mota ocorre após Lula declarar em entrevista na quarta-feira que o governo deve encaminhar nos próximos dias uma proposta para tratar da jornada de trabalho. A proposição da Câmara contrasta com o movimento do Palácio do Planalto e explicita um desalinhamento entre executivo e legislativo em torno da condução da pauta. Né? E por que isso acontece? Né? Por que e nos bastidores, membros da articulação da política do Palácio do Planalto avaliam que depender exclusivamente da condução da Câmara pode atrasar ou fragmentar a pauta. A avaliação é que o envio de um projeto próprio permitirá ao governo organizar o debate e dar maior previsibilidade na tramitação. Na verdade é o seguinte, cara, todo mundo sabe que PEC, para acabar com a escala 6x1, é uma bomba. Tá? Se você aprova isso, a economia ela vai piorar muito, ela vai piorar demais, tá? Porque você vai na contramão do mundo. O mundo permite escala 6x1. E no mundo, a escala 6x1 é exceção, tá? Você tem muito mais trabalhos que não são escala 6x1. O mundo faz com que as relações de trabalho sejam mais flexíveis. O Brasil engessa essas cada vez mais. O lance é, sabendo que isso é uma bomba, para o governo é ruim que isso tramite de forma, entre aspas, independente no Congresso, né? E você perca o controle de para onde isso vai. Ao passo que, se é um projeto do governo, o governo controla não só o que o projeto vai tratar exatamente, mas controla a velocidade da tramitação. Põe a base para apoiar, tira a base para apoiar, conversa com um, conversa com o outro, e aí ele pode basicamente usar muito esse assunto de pauta de PEC 6x1 para eleição, para enganar as pessoas, falar, olha pessoal, como eu estou trabalhando para te dar um dia mais de folga, né? Olha como o governo quer ajudar os pobres. E na verdade vai segurando, vai soltando, vai segurando, vai soltando, independentemente da vontade dos outros congressistas, né? Isso é um jogo, no final das contas, para enganar você, né? E besta é aquele que acredita que o governo de fato vai fazer algo bom para você, ainda mais se essa PEC passar, não é mesmo? Então fica o aviso aí que isso é um absurdo. Vamos lá? Vamos falar de Banco Masteries? Vamos lá? Dê like na live. Dê like na live. Vamos lá, vamos lá, Galera, vamos lá? o Arthur é muito chato, vai ficar mexendo no celular. É que, cara, eu estou numa bomba aqui. Ontem a galera reclamou porque eu não tinha dado tchau. Gente, eu me esqueci. Eu tava mexendo no computador e acabei esquecendo. Mas Parabéns, um beijinho pra Luísa todo mundo, Mendes. tá bom? Um beijo pra todo mundo que tá no chat. Eu gosto muito mais do chat do que de você. Normal, é o seu que todo mundo... É o que todas dizem, né? Aí desliga a câmera, tudo muda! Que Né? mentira do caramba. Vamos lá. Sem palavrão que você tem só 16 anos. Eu falei caramba. Ah, tá. Vamos lá. E eu não tenho 16 Tem pra falar. 16 anos, pessoal. Vamos lá. Conselho de Lula para Moraes se blindar expõe colapso da separação dos poderes, né? Ixi, vamos ler essa matéria. Eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Fotinha deles, dos namorados. Só sobe um pouquinho, deixa eu ver a foto. Não parece IA? Pensei que Parece, era IA. parece, mas não Fosse é. uma E colagem. ele tá com um lapisinho ali, né? A PT revelou que a autoridade comenta o tempo a ver de quem comenta o tempo a ver considerado o Alexandre Moraes a não permitir que o escândalo do Daniel Vorcaro jogue fora sua biografia. O episódio é ainda mais grave porque envolve um contrato de 129 milhões, tarará, tarará. Desce aí um pouquinho. Eu gostei Mano, desse sim, estilo. eu também adoro isso. Eu velho. assim, É o passando Diário do batido. Poder. Em Mano, qualquer democracia,
saudável, isso seria escândalo ou, no mínimo, provocaria constrangimento da Suprema Corte. No Brasil passa batido. É verdade. 100% de acordo. Sem limites. O tom paternalista de Lula sugere uma proximidade pessoal que ultrapassa até e ofenderia para muitos os limites constitucionais. Muito bem colocado. Juiz implacável. Tudo porque, afinal, Moraes é exatamente o ministro que tem aplicado penas que juristas julgam desproporcionais contra opositores de Lula. Credibilidade. A verborragia do Conselho de Toga cobra um preço elevado e quem paga essa conta é a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Muito boa. Aí beleza, aí o resto já não importa mais, né? E é verdade, cara, realmente a matéria fala uma coisa que é verdade. O tom de naturalidade que o presidente da República fala, não, eu dei um conselho aqui pro ministro da Suprema Corte, para ele não deixar esse escândalo, que pode ser recorde, né, em termos de valores de corrupção, não afete a biografia dele, né? E beleza, e só passou batido e ele vai disputar a eleição esse ano e provavelmente vai ganhar. Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil, né? PF identifica a tabela de preços para venda de decisões judiciais. Qual o limite? Caramba, de que veículo é esse aí? Jornal da Cidade, que manchete forte, cara. Manchete forte, né? Desce um pouquinho. A PF descobriu um esquema de venda de sentenças do Superior Tribunal de Justiça. A operação envolvia assessores da corte e tinha estrutura de organização internacional. A PF identificou a existência de códigos de saques e tabela de propina utilizados pelos envolvidos. O esquema funcionava com um padrão organizado de fluxo financeiro. Os valores cobrados pelas sentenças variavam. A cobrança ia de 50 mil a 20 milhões, segundo a PF. Cara, eu tô achando isso grande demais para sair nesse portal e não sair em outros lugares. O esquema incluía o uso de uma empresa para a distribuição do dinheiro em espécie aos participantes. A empresa Florais Transportes era utilizada como canal para distribuir os recursos financeiros. A companhia é ligada ao lobista Anderson Gonçalves. O dinheiro era repassado para servidores, operadores financeiros e intermediários que atuavam no esquema. A tabela de propinas estabelecia os valores a serem pagos conforme o tipo de sentença negociada. A estrutura do esquema permitia que as transações fossem realizadas com códigos específicos para saques. A operação funcionava de forma aberta, sem a prudência típica de atividades criminosas. Um atentado contra o Estado Democrático de Direito e a integridade do Judiciário. Eu tô achando estranha essa matéria, tá? Eu tô achando estranha de verdade. Sobe aí um pouquinho. Estamos vivendo graças a... Posso falar? Eu não sei se essa matéria é muito confiável não, tá? Por quê? É uma matéria com uma manchete muito forte. Isso aí, mano, você é louco. Isso aí dá plantão da Globo. Isso aí dá plantão. Isso aí dá Jornal Nacional. Deixa eu ver, ó. Deixa eu jogar aqui pra ver se tem... Porque assim, você viu isso em outro lugar? Eu não vi isso em outro lugar. Mas aqui, ó, consta, ó. Não, mas isso aí... Não, sim, ó. Aqui mas não, cara, isso mesmo. tá muito... Só tá no X e no Facebook. Não, mas tá estranho demais. Porque isso é o tipo de coisa, Luísa, que assim, ó, se estoura, os caras pegam uma planilha, isso aí para plantão da Globo. Descobriram uma tabela que tem aqui o valor de venda de sentença com nome de juiz, com você é louco. A galera disse que tem na CNN. Não sei. Deixa eu ver se tem na CNN. Coloca assim, coloca, é que você colocou uma matéria muito específica. Coloca assim, tabela de preço, venda de sentença. Aí, ó, olha, ó. Clica nessa da CNN, ó. Verdade, tem que Vamos ser. ver. Tabela de propina, códigos e saques com venda de sentenças no STJ. A investigação da Polícia Federal aponta a cobrança de propina que virava entre 50 mil a 20 milhões uso de empresa. Tá, desce um pouquinho. Investigado pela PF de venda de sentença, tinha estrutura multinacional com divisão de tarefas e tabela de propina. A PF apontou um relatório obtido pela CNN que o funcionamento financeiro tá. O inquérito aponta que parte interessada na decisão judicial pagava valores ao advogado Roberto Zampieri, que atuava como intermediário do esquema. Zampieri repassava parte do dinheiro para a empresa Florais Transportes, ligada ao lobista Anderson Gonçalves. Desce um pouquinho. Acabou. Ah, não, acabou. Aí ela distribuía dinheiro para os servidores, tal, muitas vezes por meio de saques em dinheiro vivo. Zampieri foi assassinado em 23 e seu homicídio desencadeou grande parte do avanço das apurações. Caramba, velho. Eu não lembro desse assassinato. A Polícia Federal identificou valores pagos e movimentados no esquema, incluindo a menção dinheiro do STJ feito por um investigado ou se ferir R$500 mil.
A apuração também apontou uma transferência comprovada de 50 mil relacionada a uma decisão judicial específica, além de um repasse de 400 mil vinculado à negociação de sentença. Ainda registro de pagamento ao menos 50 mil em propina em um processo do tipo agravo em recurso especial, né? Desce um pouquinho. As negociações envolviam valores ainda mais altos. A PF também identificou repasse de 6,8 milhões ao advogado Zampieri em um processo com pagamentos feitos em momentos estratégicos do julgamento. Em 2021 e 2023, o operador financeiro recebeu mais de 6 milhões da empresa lá dos florais, né? Houve casos em que se discutiu a necessidade de preparar uns 20 milhões para investir lá em cima, indicando possível compra de decisões de maior valor, aponta a PF. Né? Entre 2019 e 2023, Zampieri transferiu 7 milhões para a empresa Florais. Como funcionava a cobrança? As mensagens obtidas dos celulares iniciais mostram que o pagamento era condicionado ao que fosse decidido. Na decisão ele paga. E que havia cobranças de valores pendentes após decisões favoráveis, que a palavra orçamento era usada como código para o valor da propina. A PF também destaca que as entregas em dinheiro eram feitas em espécie com uso de senhas intermediários. Aí, ó, a tabela da propina. Ó. Desce um pouquinho. Pelo relatório da Polícia Federal, os valores para venda de sentenças variavam entre 50 e 220 milhões, a depender do caso. Vamos lá. Decisões menores de 50 mil, decisões médias de 400 a 1 milhão, decisões grandes de 6 a 7 milhões, grandes interesses até 20 milhões. Grandes interesses é tipo assim. Você tem um super passivo tributário de centenas de milhões de reais. Beleza, aí... E assim, vamos lá, gente. Todo mundo sabe que isso existe, tá? Todo mundo sabe que isso existe. Todo mundo sabe que isso existe. No relatório parcial, a PF conclui que o dinheiro seguia um fluxo estruturado e repetido, indicando a organização criminosa, tarará, tarará. Desce um pouquinho mais. Aí não tem mais nada demais, tal. É isso. Bom, todo mundo... eu vou te falar... Nos esquemas mais sofisticados, você sempre chega nos peões. E os peões, eles são toscos. O cara fazer a tabelinha e mandar por mensagem, tipo, ó... É com a gente tosca, né? É com a gente tosca. Então, é foda. Vou falar pra você, velho. Vou falar pra você, cara. Foda, né, cara? Isso dá um desânimo, tá? Isso dá um desânimo, tá? Isso dá um desânimo porque, assim... É muita gente poderosa e anônima que vai se livrar disso e a gente não vai ficar nem sabendo, tá? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum corte e ficar por dentro de tudo que acontece na política. Deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ver isso.